Depois de um probleminha com o meu Note aqui. Quem manda trazer Dell no evento que só tem Mac, né? O cara vai se dar mal, né? Eu vou conversar com vocês hoje sobre o MongoDB em e-commerce. E antes da gente começar, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é André. Eu trabalho nessa empresa chamada NBR Tecnologia. E que em todas as descrições do evento não tem o nome da empresa, legal, né? Mas eu trabalho nessa empresa que fica lá em Londrina, no interior do Paraná. E a gente desenvolve software para as empresas, para grandes empresas do país. E essa oportunidade de usar o Mongo foi mais um projeto de um desses grandes clientes que a gente teve que bater a cabeça aí para chegar num consenso. Para vocês entenderem o cenário que eu vou conversar, eu vou falar sobre o MongoDB com .NET, que é a nossa realidade lá. O que eu vou falar não se prende a .NET, especificamente porque os drivers são muito parecidos e a gente vai ver isso no decorrer da palestra. Tá? Primeiro, para vocês entenderem o cenário desse projeto, um determinado cliente pediu para que a gente desenvolvesse uma plataforma de comércio eletrônico. Quantas pessoas aqui trabalham com comércio eletrônico? Então vocês vão entender o drama. Criar uma plataforma de comércio eletrônico do zero não é simples, né? Então, normalmente, a gente parte de um produto ou parte de uma solução, principalmente num prazo de 3 meses. Então, acho que ninguém é louco de falar assim, 3 meses, tranquilo. Você já vai pensando, avisando a família, né? Avisando a esposa que você não vai voltar para casa. Então, a gente teve esse grande desafio e, para piorar a situação, o nosso cliente ainda mandou uma interface totalmente diferenciada. Algo com novos conceitos, onde a gente trabalha com SPA, Single Page Application. Então, a gente não tem, não clica em uma categoria, mostra produto, depois clica em outra categoria, mostra mais vitrine. A gente nem trabalhou com o conceito de vitrine. A gente trabalhou com a ideia de que tudo no nosso site, o nosso projeto, seria busca. Porque a gente não tem hierarquia entre os produtos. Dentro do nosso produto, ele não tem relação com uma categoria específica. Então, para quem trabalha com e-commerce, isso é muito comum. Você fala, esse produto pertence hoje à categoria notebook, esse aqui é a categoria tênis. Nosso projeto, uma necessidade do cliente, inicial do cliente, foi que isso não existisse. A gente não tem hierarquia entre produtos. Então, o produto que está numa categoria X, ele de repente pode estar na Y também, ou mudar para Y do nada. Então, assim, por não ter uma hierarquia, a gente não consegue simplesmente fazer lá um select da where, daquela hierarquia e trazer. Então, para nós, tudo no site foi em relação à busca, tá? Então, tudo é busca. Além disso, para ir piorando a situação, a gente ficou sabendo que no lançamento desse projeto, a perspectiva é de um grande acesso, porque vai ter várias ações de marketing para lançar esse produto. E, claro, que se você começa um site, um e-commerce com um número pequeno de acesso, você não se preocupa tanto e você vai aprendendo no decorrer do tempo, mas isso é uma ilusão tão grande que... E só para a gente, antes da gente continuar, algumas observações sobre e-commerce. Mestre, aquela pessoa que falou essa frase aqui, tempo é dinheiro. Em e-commerce isso é uma premissa básica, essencial. Tempo é dinheiro. Se eu falo em 1 segundo, eu posso impactar esse tempo no número de conversão. Imagina se eu estiver falando em 10 segundos. E o tempo é para tudo, principalmente para encontrar um produto. Se o seu cliente demora para encontrar um produto e naquele outro site concorrente ele encontra isso rapidamente, eu acabei de perder a conversão. Então, quando a gente fala em tempo dentro de um e-commerce, é para tudo, principalmente para o catálogo, que eu vou entrar daqui a pouco. Tá? Então, existe uma preocupação muito grande em entregar tudo muito rápido no comércio eletrônico. E principalmente facilitar a vida do cliente para que ele encontre o produto muito rápido. E uma das principais preocupações é o catálogo. Nós começamos esse projeto falando em números super simples, como 10 mil produtos ativos, o que não é nenhuma raridade, 5 mil usuários simultâneos e mudança constante de preço, estoque e catálogo. Isso é muito simples, esse cenário é muito simples. Mas não sei se isso acontece com vocês, começou a aparecer umas mudanças de escopo. Vocês já viram isso? Não, né? Em pouco tempo, a gente já estava falando em 100 mil produtos e em 25 mil usuários simultâneos. Eu vou explicar o porquê. O legal de entregar um projeto rápido é que você tem a oportunidade de não mudar mais o escopo, né? Porque mudou de novo. A gente começou a falar em 500 mil produtos ativos com 35 mil usuários simultâneos. Isso no médio prazo, tá? Não no lançamento. Por quê?
O que começou como uma loja muito simples, nós vamos fazer uma loja de comércio eletrônico. Legal, uma loja. Não é algo inovador. Estou trabalhando. Não é algo inovador, não é algo diferente. E aí a gente teve mais uma mudança, que a gente começou a pensar em outras lojas que compartilhem o mesmo catálogo. Apesar de compartilhar o mesmo catálogo, existem produtos diferentes entre elas. Então a gente já tem que pensar numa estrutura que me possibilite armazenar essas informações diferentes no mesmo catálogo e fornecer isso através de um mesmo serviço para várias lojas de comércio eletrônico. Tá? Então tudo isso daí consumindo um catálogo de mais ou menos 500 mil produtos a médio prazo. 500 mil produtos ativos, né? É bom deixar claro também, beleza? E aí vem aquele cara e fala assim, eu tenho a solução. Quem aqui programa .NET? Vocês conhecem o Entity Framework. É um ORM, como se fosse qualquer outra coisa lá, Hibernate e tal. Aí vem aquele cara, naquela reunião, e fala assim, eu tenho a solução, vamos deixar o negócio mais flexível possível, que a gente consegue armazenar tudo, vai ficar muito rápido, e aí ele chega com um EDMX desse, um mapa das tabelas no banco, que não dá nem para ver, né? Aí você fala, nossa, que grande, ele é maior ainda. Legal, né? E aí tem um gráfico que, lá na empresa, a gente pensa nisso o tempo todo. Não tem, agora tem. Gente, não tem como fugir desse gráfico. Isso é básico. Se eu quero trabalhar com a maior flexibilidade, eu aumento extremamente a complexidade no meu sistema. Então, quando a gente pensa em vários catálogos com esquemas diferentes, existem soluções, existem várias soluções que podem atingir esse objetivo. Mas eu mexo com flexibilidade, eu atingo diretamente a complexidade. E quando a gente fala em complexidade, por mais simples que seja, assim, é complexo, mas eu entendo, né? Não é assim. Isso tem custo de desenvolvimento, custo de manutenção. O maior custo hoje é de manutenção. Então, quem trabalha com e-commerce, principalmente em grande escala, sabe que a manutenção de e-commerce não é fácil. Isso custa muito caro, tá? Então, esse gráfico a gente tem que ter em mente. E aí a gente começou a analisar o problema. O que a gente busca nessa solução? Primeiro, a gente busca algo que permita uma estrutura diferente de produto. Eu estou falando de um esquema free. Eu não tenho algo pré-definido, uma estrutura definida. Vocês já viram eu acho sensacional, uma estrutura de tabela, que você tem algumas colunas assim que são tipo, básicas, título, descrição, não sei o quê. E aí o cara coloca assim, atributo customizado 1, atributo customizado 2, 3. Onde que ele vai parar? 230? Então, assim, a gente tem que permitir alguma coisa que não tem essa obrigatoriedade de um esquema parecido entre o catálogo. A gente tinha que ter alguma performance escrita grande, mas muito mais leitura, porque a interface gráfica dessa loja, ela possibilitava que o usuário final estivesse pesquisando o catálogo constantemente, porque é tudo Ajax. Então, assim, ele pode clicar num critério de busca, ele pode clicar em outro, e a página vai carregando, e vai carregando, e vai carregando. Então, assim, por não trocar de página, isso se tornou um item de preocupação para nós. Se ele não troca de página, é muito mais fácil dele ficar fazendo busca e queries ali na interface. Um outro ponto, a gente tem 3 meses, facilidade de adoção para os desenvolvedores. A gente não pode perder tempo aprendendo uma nova ferramenta. Imagina se a gente falasse assim, tá legal, nós fizemos uma pesquisa e optamos por Oracle. Quanto tempo a gente tem? 3 meses de treinamento, né? Para treinar, seria 3 meses. Como a gente tinha uma vivência com outras tecnologias, a gente teve essa preocupação, então essa ferramenta tinha que ter uma facilidade para os devs adotarem. Outra coisa, drivers com possibilidade, com suporte. A gente tem a preocupação de quando trabalhar com um driver específico de uma linguagem, ele tem que evoluir com o tempo. Eu não posso estar parado no tempo. Então, esse é mais um item importante. Possibilidade de crescimento horizontal. A gente está falando de e-commerce, quem trabalha com e-commerce sabe que Natal só é feliz para as crianças, porque para quem trabalha com e-commerce não é legal. Então, é só um exemplo. Eu tenho que ter uma possibilidade de garantir que eu possa crescer isso normalmente, horizontalmente, do jeito que eu quiser, com naturalidade, sem impacto em desenvolvimento. Principalmente, questão de segurança, de falha, de garantia de entrega. E a última questão, sem querer puxar saco, a gente analisou a estrutura da empresa que era proprietária do produto. Proprietária em termos, né? Por ser open source, talvez isso se confunda, mas pelo fato de ter uma empresa sólida por trás, que esteja preocupada com o produto e entrando num mercado diferente, como o Brasil agora, isso trouxe mais um benefício para nós. Então, não é nenhuma novidade que a gente acabou escolhendo o Mongo. E além de todos esses aspectos, a gente viu uma listinha de clientes que utilizam o Mongo.
E essa listinha tem algumas empresas que impressionam, e no nosso caso específico, essa empresa impressiona mais, tá? Não é algo conhecido no Brasil, mas a Under Armour é uma empresa americana que trabalha com produtos esportivos, mais ou menos como esse cliente. E eles implementaram o Mongo, também funcionou. Então, ter esses cases foi algo determinante para nós. Opa, daí a gente foi lá, a primeira coisa que a gente faz, entrar na página, né? E na página do produto é lindo, né? Se você olhar isso aqui, você manda o currículo para a empresa, né? Porque é uma maravilha isso aqui, tem tudo que a gente precisa. Então, voltando aqui, a gente tem algo que é baseado no documento. Quem nunca viu o Mongo aqui? Vocês viram o Mongo hoje já? Já mostraram? Então, é uma estrutura baseada em documento, com suporte a índice, isso aqui é fundamental para nós. Com a questão de alta disponibilidade, sharding, uma ferramenta, inúmeras possibilidades de querying aqui, que é muito importante para nós também. Um framework de MapReduce, isso também é extremamente importante, eu vou mostrar onde que a gente usou. E a parte do suporte comercial. Quem acredita nisso? Que lê aqui, que vocês entram no site e falam assim, eu acredito nisso. Alguém acredita, não? Você acredita nisso? E nisso? Está falando a mesma coisa? Aqui também. Então, assim, a gente não acredita nisso. Então, o que a gente fez? A primeira coisa foi ficar louco, claro, né? E o segundo item foi testar. Então, a gente realizou inúmeros testes e a gente encontrou uma abordagem para o nosso projeto. Tá? Qual que foi o cenário básico disso? Primeiro, qual o foco do nosso projeto? Navegação. A gente não está preocupado com performance no checkout, no funil, carrinho para frente. A gente está preocupado com a navegação. 80% das nossas visitas se concentram na navegação. Essa é a preocupação. Claro, né, o checkout é uma preocupação, porque tudo tem que processar muito rápido, mas é a menor delas. Tá? Então, a gente focou em navegação, focou em carrinho. Então, tem carrinho ativo e carrinho abandonado. A gente utilizou log, ferramenta administrativa, todas baseadas no Mongo. Então, a gente possibilitou uma rápida alteração do catálogo. Então, eu tenho... Outra questão muito importante é que os outros departamentos falam, eu quero alterar um preço agora. Uma questão de concorrência, questão promocional. Eu não quero esperar um dia para uma integração de catálogo. O meu estoque mudou, eu tenho um estoque compartilhado entre várias lojas. Essa complexidade do estoque é muito importante e isso tem que refletir de forma rápida dentro do meu site. E eu tenho essa questão de compartilhamento dos produtos. Eu quero criar uma interface onde outros sites, outros serviços possam consumir esses produtos. Pelo menos na consulta. Tá? Então, esse foi o nosso foco. E a gente estruturou da seguinte maneira. Primeiro, a integração de catálogo não tem um dia determinado para acontecer. Isso pode rodar a qualquer minuto, qualquer hora. Essa integração joga para uma fila, de forma assíncrona, essa fila é processada. Processada, ela avalia se o produto realmente pode ser vendido, se ele tem, por exemplo, o título lá. Às vezes a integração pode vir errada. A gente insere no Mongo, inseriu no Mongo, está ativo no site, está vendendo no site toda hora, está disponível para navegação. A partir desse momento, a gente tem o monitoramento e a gente tem as melhorias de performance ou melhorias de abordagem que a gente utilizou. Focando especificamente na inserção do Mongo, PowerPoint é sensacional, né? Esse efeito chama linha, viu? Falando especificamente do Mongo, a gente utilizou uma abordagem muito básica. Cada função, cada item que nós precisamos colocar dentro do Mongo, a gente criou uma collection diferente. Uma collection é como se fosse uma tabela do mundo relacional. Do mundo mal, do mundo relacional. Cada estrutura dessa a gente colocou uma collection. Então, nós temos uma collection de produtos, nós temos uma collection de carrinhos, nós temos uma collection de log. Algo que é muito comum, principalmente quando a gente está no primeiro ano da faculdade, a gente fala assim, mas tem que normalizar, né? São 5 regras de normalização, eu acho, né? Que é lindo naquela época, né? Todas essas informações não estão normalizadas, obviamente. Então, assim, elas estão duplicadas no banco de dados. O que eu quero dizer com isso? Um produto tem relação com o modelo dele. Esse modelo está presente em outros produtos. A gente repete essa informação nos produtos. Por quê? A gente precisa pegar a informação como ela está mesmo, pura, para jogar na interface. Essa informação já é armazenada como JSON. A gente pega essa informação e joga para a interface. A gente não tem um tratamento de fazer join, fazer aquela coisa horrível e que não tem performance. Tá? Então, o carrinho, por exemplo, apresenta os itens que são produtos que estão em outra coleção, mas não tem relacionamento. Elas estão puras lá dentro da estrutura do meu Mongo. Tá?
A gente utiliza também para log e esses outros 3 pontinhos têm outros itens, como consulta de ferramenta administrativa, que a gente utiliza também o Mongo ao invés de ir para um outro banco ou outro tipo de persistência. Tá? Quando a gente fala em ativo no site, eu acabei de inserir esse cara no Mongo, ele se torna ativo no site, os meus visitantes já estão vendo. Aí vem a pergunta, quantos produtos eu estou falando aqui? A gente rodou desde 100 mil até 500 mil produtos, e essa inserção no Mongo e ativação não demorou 1 minuto. Por que eu falo que isso pode acontecer a qualquer tempo, qualquer hora do dia? Porque não interfere para nós. Quando eu for citar a infraestrutura, vocês vão ver que isso não faz a menor diferença para nós se demora 1 minuto, se demora 30 segundos. Tá? E quando eu falo que está ativo no site, a partir do momento que está ativo no site, eu estou tirando snapshots. Eu estou tirando cópia daquele cara. O que é importante falar disso aqui? Eu tenho como se fossem backups do meu catálogo de forma frequente. Isso serve tanto para que eu consiga subir um servidor caso ele caia, mas a gente tem outras formas de garantir que isso não aconteça. E eu tenho também uma garantia de saber que naquele momento o que o visitante estava vendo era aquele conjunto de dados. E aquele conjunto de dados me gerou essa performance ou esses problemas de navegação. Então esses snapshots acontecem constantemente. Né? O que vocês podem perceber, assim, subentender aqui por essa questão, são as ferramentas que eu tenho de gerenciamento do meu MongoDB. Eu não estou falando simplesmente de algo que eu jogo um arquivo lá e não tenho mais o que fazer, vai ter que ter um cara fera para consultar o que está acontecendo. Eu tenho ferramenta desde backup, para exportar os dados, para verificar como estão os logs, se existem logs, a performance do banco. Então essa parte de ativo no site de monitoramento, para nós foi muito importante mesmo. Tá? Aí nós só temos um problema. Meu computador não funcionou. Eu vou demonstrar a loja aqui depois para quem quiser chegar aqui, para mostrar exatamente essa interação. Tá? E aí a gente gasta alguns minutinhos aqui, investe alguns minutos aqui para mostrar para vocês. Mas partindo já para o outro ponto, algo que foi extremamente importante, que vocês têm que avaliar quando eu falar com o Mongo, é falar assim, será que eu estou com uma ferramenta que me dá um suporte necessário? Então, aquilo que teve na palestra anterior, naquele gráfico que ele falou, o marketing que cria esse gráfico, não sei se chegaram a ver, eu faço uma opção. Eu tenho algo muito performático, onde eu não tenho estrutura nenhuma, e eu tenho um mundo ruim, onde eu tenho muita funcionalidade, mas a performance cai. Eu tenho que estar nesse meio termo. Esse meio termo, a gente buscou as ferramentas que a gente precisava, principalmente para acompanhar o fluxo, porque eu não posso simplesmente jogar um site no ar e não saber o que está acontecendo. E o MongoDB, ele fornece algumas várias ferramentas para que eu gerencie o comportamento do meu site. Tá? Então, eu posso, por exemplo, verificar as consultas que estão acontecendo agora, nesse instante, posso verificar a performance, posso ver quais são os logs que estão acontecendo, quais são os tamanhos de cada objeto. Então, para vocês terem uma ideia, um registro no Mongo, quem quer chutar um tamanho? Qual é o tamanho que ocupa em disco um registro de um produto no Mongo? Imagina que ele tem umas 20 propriedades. Alguém quer arriscar ou não? 200K? 200? Foi perto, foi perto. Tem 0.6K. É aquilo, na palestra anterior, na primeira palestra daqui, ele falou assim, o disco não tem custo. Né? O disco é muito barato. Eu não penso bem assim, eu acho que tudo tem custo, se dá para otimizar. De 0.6K eu consigo cair para 0.3K ainda, só otimizando o nome das propriedades. Então, gente, eu consigo verificar tudo isso com as ferramentas que eu estou falando, chegar nesse nível de online, verificar qual é o tamanho de uma propriedade e otimizar esse item. Tá? Então, essa questão do monitoramento, principalmente o MongoTop, MongoStat, para a gente acompanhar o que está acontecendo, é muito importante. E a TenGen ainda fornece uma ferramenta chamada MMS, gratuita, onde ele joga a informação do meu server para o site dele, onde eu vejo o gráfico, aquela coisa toda bonita. Então, assim, isso é sensacional. É de graça e está rodando, entendeu? Ou você pode criar uma ferramenta e customizar a partir dessas ferramentas que são linhas de comando para verificar o comportamento do seu MongoDB. Beleza, gente? E a infra? E aí foi uma outra surpresa nossa, porque qualquer processamento que a gente tenha de código, a gente sabe que existe uma preocupação de CPU também, né? Eu estou falando de server e meu CPU, como é que está se comportando? Então, quando a gente fala de Mongo, o CPU é extremamente baixo. A utilização de CPU é extremamente baixa. Então, essa não é uma preocupação, e nunca foi uma preocupação, mas a gente tem outras preocupações, onde a gente,
onde a gente considera memória e disco, tá? Memória e disco o tempo todo utilizando, tá bom? Então a gente tem algumas abordagens para cuidar da infra. A primeira abordagem é a abordagem de teste, né, só se for. A gente coloca tudo no mesmo server, instala um MongoD, um servidorzinho lá, e ele está rodando super lindo. Claro que isso aqui é inaceitável no ambiente profissional comercial, né? A gente tem uma outra abordagem onde a gente fala de, tem um servidor web separado do meu banco, como se fosse um banco normal, tradicional, separei, eles se comunicam normalmente. Também eu acho inaceitável, porque se esse servidor cai ou esse servidor cai, obviamente que você não está mais atendendo o seu público. E aí a gente começa a deixar o negócio um pouco mais profissional. A gente trabalhar com réplica set ou sharding. Dessas duas opções, a gente vem trabalhando com o réplica set. O que é esse réplica set? E aí vocês começam a colocar mais um item de dúvida na cabeça de vocês. Fala assim, cara, esse negócio é isso mesmo? Réplica set, eu tenho um servidor, que eu chamo de primário, e esse servidor aqui, que basicamente eu insiro meus dados, ele replica esses dados para outros servidores. O objetivo aqui não é balancear a carga. O objetivo aqui é garantir que, se um servidor cai, outro servidor assume o lugar dele como primário, até que o outro se estabeleça, tá? Quem que vai assumir como primário? Eles fazem uma votação entre eles para falar assim, aquele servidor vai assumir como primário. E aí fica lá um primário e um secundário, até que o outro assuma o lugar daquele antigo primário, e assim vai. Então você tem uma garantia de funcionamento. Dificilmente os 3 servidores vão cair, a não ser que alguém vá lá e destrua o lado que você está do país com seus servidores, né? Então isso aqui é muito importante. A gente sempre coloca número ímpar de servidor para que eles consigam eleger um próximo primário entre eles ali, tá? Isso aqui, a nossa solução inicial, ela foi armazenada no AWS. Alguém aqui já trabalhou com AWS ou não? Já? É bom, né? A gente colocou uma situação na AWS que é a seguinte, a gente trabalhou com réplica set separando em regiões ainda. Então assim, eu tenho um servidor que está localizado. Vocês viram o que aconteceu com o Foursquare ou não? Saiu do ar, porque o mundo estava acabando, né? Eles estavam numa região só do país, né? Então a gente, claro, isso aqui é uma recomendação super básica. A gente coloca um servidor secundário em algum lugar, pode estar longe daqui, então esse exemplo é Estados Unidos. Eu tenho um primário localizado em São Paulo, por exemplo, e eu tenho um outro secundário localizado na Ásia. Dificilmente os 3 vão cair, dificilmente não, acho que é impossível os 3 caírem simultaneamente, tá? Então, claro, se São Paulo cair na Copa do Mundo, a Ásia pode assumir como primário. Eu não vou entrar em questões de infra aqui, de falar em delay, eu acho que tem essa preocupação, claro, mas o mais importante é que isso esteja disponível. Então, São Paulo caiu, a Ásia assumiu como primário, até que a gente retorne esse cara para o ar e aí componha novamente a réplica set, tá? Então, a gente tem essa estrutura disponível para utilizar dentro do Mongo, tá? Isso, como que isso é feito? Vocês receberam aquele livrinho, né? É outra coisa que eu acho sensacional. Deixa eu pegar aqui. Esse livrinho, nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca vi um produto como o Mongo resumir em um livrinho só tudo que vocês precisam utilizar. Isso é fantástico, cara. Você não tem questão de instalação, de configuração, você não tem um profissional falando assim, quem é você? Eu não vou falar, o pessoal vai começar a maldar. Eu sou o cara que cuida do banco MongoDB. Não existe isso. Claro que existe. Como foi falado na primeira palestra, tem que ter alguém que entenda o funcionamento. Mas não existe aquela complexidade toda. Isso aqui é criado, gente, com linha de comando. Eu falando para vocês aqui, acho que em 6 linhas de comando isso aqui está no ar. Com 6 linhas de comando. Eu conecto com cada servidor no réplica, eu entro no primário e falo que configuro o réplica set e adiciono os outros 2 servidores. Isso já está funcionando, cara. Isso é sensacional. Claro que tem um delay. Quando você insere uma informação no primário, ele vai refletir isso nos secundários, né? Então isso tem um tempo. Mas voltando naquela questão, a gente não tem lock de leitura, então também mantém a performance no ar. Não é legal configurar isso dia 24, do Natal, né? Lógico que isso vai ter um impacto, mas é muito simples, muito fácil, muito rápido, tá? Tudo acontece muito rápido.
E aí tem aquela questão, o Azure. Alguém que trabalhou com Azure já ou não? Conhece? Os caras conhecem, não, tá com a camiseta, tudo, o cara conhece tudo, né? Gente, Azure. O Azure lançou uma nova versão agora em abril, eu acho, maio, né? Por aí, né? Antes dessa versão eu nem considerava o Azure, tá? A Amazon era muito mais madura do que o Azure numa distância infinitamente maior. Na última versão do Azure, a gente consegue agora trabalhar de uma maneira prática para colocar essa solução no ar, tá bom? Então, assim, no Azure dá, lógico. Tem algo que eu acho sensacional, que foi criado, foi o MongoDB Installer for Windows Azure. Não é legal? Tipo, é cara do Windows User, né? Dou um install, aceito sem ler, depois tem uns, né? Tem uns 4 next, e aí ele instala um PowerShell para mim. Cara, eu acho isso sensacional. Assim, eu acho legal. Eu não uso, mas eu acho muito legal. E aqui ele fala, você quer instalar o Node.js? Pô, eu quero. Onde você... Eu até coloquei uma versão errada, um país errado aqui, uma localização errada, eu acho. Fui lá, coloquei, não sei o que lá, iOS não tem, ele já avisa, mas ele já coloca em alguma que ele escolhe. É muito legal, muito legal. Mas eu não uso, tá? Mas é bacana. Você só tem que baixar uma autenticação lá do site do Azure e já dá certo, tá? O que eu uso? O que eu prefiro usar? VM. O Windows Azure liberou. Como que o Windows Azure trabalhava antes? Plataforma como serviço. Então, chegava assim, ele falava assim, você quer criar uma aplicação? Suba um package. Isso aí para mim já era errado, né? Sobe um package, ele já configura para você, está todo mundo funcionando. Aí eles falam, quantos funcionários tem lá? 3 funcionários. Falam, nossa, que legal. Mas não tinha isso, não tinha básico. Então, assim, infraestrutura como serviço, agora a gente começa a falar que o Azure dá certo. Então, isso aqui é uma configuração de uma máquina virtual para utilizar a Azure, que eu configurei para colocar o Azure, para fins de demonstração. Tá? Quando a gente cria uma máquina, eu escolho o sistema operacional. Aqui está rodando o Windows Server 2012. A gente roda esse cara. Eu configuro que ele tem que expor a minha porta, para conversar com o mundo externo. E pronto, está funcionando, gente. Isso aqui é o que eu preciso para funcionar no Azure. Então, é simples, é rápido, é básico, funciona. Windows Server ou no Linux, onde vocês quiserem. Tá? Uma pena que eu não consegui demonstrar o site aqui, mas quem quiser visualizar, a gente conversa aqui. E eu mostro para vocês também o código em .NET. Mas, gente, só resumindo aí que eu vi o aviso, muito simples. 3 pontos que eu quero destacar. Uma ferramenta muito poderosa, onde a gente se concentra no que a gente tem que utilizar. Eu não vou perder meu tempo com mega ferramenta ou mega apresentações de produtos, de coisas que eu nunca vou utilizar só por ter, que é o que acontece com um banco de dados relacional poderoso aí. Muita produtividade para desenvolver. A gente desenvolveu uma plataforma de comércio eletrônico em 3 meses, do zero. A gente não utilizou nenhum produto. E a gente não perdeu nenhum tempo em mapear esse cara para o catálogo. Então, isso assim, foi sensacional. Nossos testes variavam entre 100 mil a 500 mil produtos. E a gente rodou um teste final, teste sem infra básico, na época de desenvolvimento, com 3 mil usuários simultâneos, que é um número super baixo. Não fez nem cócega. Então, assim, a gente está falando de algo que é extremamente poderoso, com muita produtividade, com muita ferramenta para acontecer e o que é tão importante quanto um suporte muito grande da empresa. Então, nós, que você pode estar lá em Londrina, em São Paulo, onde você quiser, você vai ter o contato da empresa e isso, na nossa avaliação, também foi extremamente importante. Tá? Claro que é rápido, muito resumido, level 100, 100 demonstrações. Quem quiser ver aqui funcionando o site, pode chegar aqui para a gente conversar, mas eu espero, sinceramente, vocês tenham aproveitado alguma coisa aí dessa apresentação. E é isso, se tiverem perguntas, alguma coisa assim. Se não, valeu pela atenção de vocês aí, gente. Obrigado. Alguém tem uma pergunta? Em cloud, total, AWS. Super tranquilo, super tranquilo. A gente configurou de cara 3 máquinas, do tipo média.
ela não tem muito, a gente não tinha muito CPU, mas tem memória. A gente só configurou 3 máquinas e está tranquilo. Assim. Isso é outro ponto importante, porque o que impactaria subir mais máquinas? Talvez impactaria na extensão de conexão na aplicação. Mas mesmo assim a gente configurou de uma maneira que a gente sobe mais máquina, a aplicação já sabe que aquele cara está em pé e ele já consegue ler e replicar dentro do conjunto de réplica set. Super tranquilo, tá? Ah, legal. Como ele faz agrupamento de dados? Toda vez que pensar em agrupamento de dados ou group by, essa relação, a gente está falando de MapReduce. Aqui na nossa loja de exemplo, a gente tem algo que é muito pontual para MapReduce. Quando o cliente ele entra numa vitrine, ele mostra assim, dessa categoria teórica, né, eu tenho 100 produtos, dessa aqui tem 80, dessa aqui tem 50. Quando ele filtra um pouco por gênero, por exemplo, ele muda esse número. Então agora, masculino, para essa categoria tem 50, para essa tem 30. Esse agrupamento a gente faz com MapReduce. Parece alguma coisa muito simples, o MapReduce são funções JavaScript, isso que é o mais legal ainda. Ele pega a informação daquela query que eu executei e agrupa por um critério e solta lá o resultado que eu quero em documentos, sempre em JSON, em JavaScript, tudo isso. Então, falou em group by, agrupamento é MapReduce. E é bom pra caramba. Consegue fazer, então. Consegue, tranquilo. Se é rápido? Não, desculpa. O MapReduce? Ele é rápido. Só para dar um exemplo para vocês, até achei engraçado, o Norberto, a primeira palestra, falou assim, quando o negócio é rápido demais, o usuário não gosta, né? No exemplo aqui que eu posso mostrar para vocês, quando o usuário filtra um produto, ele mostra um cara assim, filtrando produtos, quando ele clica em um critério. A gente teve que forçar esse cara para demorar 2 segundos. Então assim, olha que absurdo, né? Parece um absurdo. Por que a gente teve que forçar isso? Porque o usuário não vê que está filtrando, ele não percebe que a vitrine mudou, muitas vezes. Então a gente forçou. Então assim, com o MapReduce e com as buscas, isso é muito rápido, muito menos de 2 segundos. Só uma coisa que é importante, índice. Se não colocar índice, não vai ficar rápido dessa maneira. Pegando o lado do .NET, vocês estão usando MVC? Legal. A gente utiliza MVC, a gente está no MVC 3, né? A gente utilizou Code First, então assim, com o Mongo, ele tem um comportamento muito parecido com o Code First. Eu posso pegar minhas classes, eu jogo direto para o Mongo e tem uma possibilidade de mapeamento. Se você já chegou a ver os mapeamentos do Code First, eu posso falar assim, essa classe eu quero que mapeie dessa maneira do banco. O MongoDB, o driver do C# tem a mesma coisa. Eu chego lá e falo assim, essa classe eu quero que a propriedade tal tenha esse nome, quero que seja dessa maneira, que o relacionamento dessa classe com essa seja representado dessa maneira no Mongo. Então a gente fez... Oi? Não, você não precisa criar antes. Ele já vai replicar. Então a gente usou como se fosse o Code First. Mas assim, em relação a isso o Mongo se você não está conectado, ele conecta. Se você não tem a coleção, ele cria para você. E se você insere o banco, ele coloca a classe da maneira que você quiser. Mas assim, não pode confundir essa praticidade com... Não pode ter um desleixo e falar assim, ele joga minha classe, beleza, joga lá e vai funcionar. O esquema é muito importante. Então, por isso que o mapeamento que eu posso ter uma classe específica, assim, essa propriedade desse objeto vai dessa maneira no Mongo, isso é fundamental. Se não fizer esse trabalho, talvez o negócio não funcione da maneira que a gente deseja. Funciona, mas quando tem um volume alto, pode ser um impacto. Nada com explain lá, você não visualize isso e troque. Mais alguma pergunta aí, gente? Curiosidade, todo mundo usou toda aquele escopo que você conseguiu cobrar? Porra. Comercial. Vou ligar lá. Não, mas na verdade a gente não tem escopo fechado, né? A gente trabalha esse cliente com escopo aberto. Essa é uma pergunta boa. O driver do Code First, ele realmente dependente de você faça a validação tanto em client-side quanto em server-side. O driver do Mongo para .NET também. Tá, não. Não, em client-side não. Assim, a gente só trabalha com driver em server-side, né? E assim, é uma coisa que deixa claro, não existe um driver para Code First, existe o driver do Mongo para .NET. Ele se comporta como Code First, né? Da maneira que eu jogo um objeto, ele mapeia sozinho e eu posso mapear. Mas assim, no server-side, como a gente utilizou o server-side o tempo todo, a gente passava pelo C# para fazer algum tipo de validação e fazia também no client, mas não era algo específico do driver em si. O driver mesmo é só C# server-side. Beleza, gente? Mais alguma dúvida aí? Não? Então, valeu, obrigado pela atenção de vocês.